Uma volumosa crosta de contaminação surpreendeu os moradores do estado de São Paulo recentemente, revelando um cenário desolador nas águas do rio Tietê que amanheceram cobertas por uma espessa camada de substância tóxica. O que parecia apenas o retrato de uma ficção distópica é a dura realidade enfrentada pela população nas proximidades de Itu e Salto, no interior paulista. Contudo, essa cena chocante esconde um enredo muito mais profundo, repleto de antigas promessas não cumpridas, recursos públicos desperdiçados e o questionamento inevitável sobre o destino do dinheiro destinado à recuperação ambiental. Enquanto a espuma branca se espalhava impulsionada pela estiagem e pelo atrito das águas fétidas contra as rochas, uma gigantesca engrenagem financeira passava a operar nos bastidores para transformar essa humilhação histórica em uma lembrança definitiva do passado. Para compreender o estágio atual de degradação e os rumos das intervenções que afetam a rotina de milhões de famílias, é preciso examinar os equívocos cometidos nas últimas décadas. Durante anos, a revitalização dos rios Tietê e Pinheiros funcionou como um verdadeiro abismo financeiro. Anúncios televisivos e verbas bilionárias eram alocados em períodos eleitorais enquanto a água permanecia escura, densa e fétida, dando a nítida impressão de que o dinheiro público evaporava sem qualquer retorno prático para o contribuinte. A ausência de saneamento básico gera impactos diretos e cruciais na vida urbana, sendo a formação de espuma um reflexo evidente da alta concentração de poluentes ricos em fósforo e resíduos de detergentes oriundos de esgotos domésticos e industriais sem o devido tratamento na capital. Com o regime de chuvas escasso e a diminuição da vazão dos rios, esses compostos químicos se acumulam nas corredeiras do interior, onde as pedras agem como um misturador que fomenta a poluição visível. A grande reviravolta nessa trajetória ocorreu quando a administração estadual optou por romper um tabu histórico por meio da desestatização de empresas essenciais do setor. Essa guinada estrutural, vista por opositores como um risco ao patrimônio coletivo, viabilizou a entrada maciça de capital e gestão privada, criando uma base sólida para reescrever a história do saneamento regional. Abandonando o terreno das expectativas vagas, os recursos alocados para o setor saltaram de R$ 1 bilhão no ano de 2023 para mais de R$ 20 bilhões assegurados para o biênio seguinte. Além disso, o pacote oficial cravou um investimento total de 23 bilhões e 500 milhões de reais, direcionados especificamente à despoluição dos cursos d'água até o ano de 2029, estabelecendo obrigações contratuais rígidas e cronogramas rigorosos de execução. A virada estratégica baseia-se na aplicação rigorosa de engenharia pesada e gestão eficiente, distanciando-se de antigas ilusões políticas. Nos últimos 20 meses, o planejamento avançou com a implantação de 576 quilômetros de redes de saneamento, distância equivalente ao trajeto entre a capital paulista e Belo Horizonte, acompanhada pela construção de 16 novas estações elevatórias e 3 modernas unidades de tratamento. O reflexo prático dessa expansão permitiu que o tratamento de esgoto alcançasse mais de 800 mil domicílios, garantindo saúde e valorização imobiliária para comunidades historicamente marginalizadas. Paralelamente, o programa de desassoreamento atuou de forma decisiva para evitar enchentes, operando como a limpeza de uma calha entupida em um telhado durante uma tempestade severa. A meta estabelecida prevê a remoção colossal de 91 milhões de metros cúbicos de sedimentos da bacia hidrográfica, tendo o governo já alcançado a marca expressiva de 1.400.000 metros cúbicos de detritos dragados no período recente. A transparência tornou-se um pilar fundamental dessa nova fase, com a implementação de monitoramento constante por satélite e o uso de boias inteligentes conectadas, cujos dados são disponibilizados ao público em tempo real. Essa exposição de indicadores funciona como um compromisso inegociável da gestão com os resultados prometidos. Os relatórios científicos emitidos pela Companhia Ambiental demonstraram uma queda drástica nos índices de poluição,
registrando reduções expressivas na concentração de matéria orgânica na região de Pedreira e uma diminuição de 21% na carga poluente transportada pelo rio Tietê, o que representa a remoção diária de dezenas de toneladas de resíduos que antes envenenavam o ecossistema. A integração entre diferentes órgãos e empresas do setor possibilitou avanços significativos na universalização do atendimento em dezenas de municípios, acompanhada por sanções severas a causadores de danos ambientais, a exemplo de multas milionárias aplicadas em desastres recentes na região de Piracicaba. O modelo de negócios adotado, ao transferir o risco operacional para a iniciativa privada e preservar o papel do Estado como regulador e fiscalizador, multiplicou os investimentos em saneamento na região metropolitana. Embora períodos de estiagem futura ainda possam evidenciar resquícios de poluição acumulada ao longo de 5 décadas de descaso, os indicadores oficiais apontam firmemente para a recuperação ambiental. Com as obras de engenharia em andamento e a infraestrutura básica alcançando as residências mais vulneráveis, o processo de revitalização consolida-se como uma realidade em curso, assegurando um legado duradouro de águas despoluídas para as próximas gerações. A dimensão dessa transformação pode ser percebida principalmente nas áreas periféricas, onde milhares de imóveis foram construídos durante décadas sem ligação adequada com redes coletoras. Em muitas dessas localidades, os resíduos domésticos seguiam diretamente para pequenos córregos, valas ou galerias destinadas exclusivamente ao escoamento das águas pluviais. Esses cursos menores desembocavam nos rios principais, carregando diariamente uma quantidade imensa de matéria orgânica, produtos químicos, embalagens e resíduos sólidos. Por esse motivo, a recuperação do Tietê não depende apenas de intervenções realizadas dentro de sua calha, mas de uma operação abrangente que começa nos bairros, alcança os córregos e avança por toda a bacia hidrográfica. As novas redes coletoras estão sendo instaladas em pontos onde as dificuldades técnicas exigem soluções específicas, incluindo áreas densamente ocupadas, terrenos irregulares e comunidades situadas nas margens de cursos d'água. Máquinas, equipes de engenharia e sistemas de perfuração avançam sobre avenidas movimentadas sem exigir a interrupção completa do tráfego. Em determinados trechos, tubulações são introduzidas por métodos subterrâneos que reduzem escavações e aceleram a conclusão. Cada conexão domiciliar realizada impede que uma nova parcela de esgoto chegue ao sistema fluvial, produzindo um efeito acumulativo que somente se torna visível quando milhares de ligações entram simultaneamente em funcionamento. Outro componente central envolve a modernização das estações de tratamento existentes. Algumas dessas estruturas foram projetadas quando a população metropolitana era significativamente menor e já não apresentavam capacidade suficiente para processar o volume recebido. A ampliação de tanques, a instalação de equipamentos automatizados e a adoção de tecnologias para a remoção de matéria orgânica aumentam a eficiência operacional. Sistemas de sensores identificam alterações na composição dos resíduos e ajustam os procedimentos de tratamento, reduzindo o risco de falhas e permitindo que a água devolvida aos rios alcance parâmetros ambientais mais seguros. O desassoreamento também possui importância estratégica porque décadas de ocupação irregular e descarte inadequado reduziram a profundidade de diversos trechos. Sedimentos, areia, lixo e materiais de construção formaram verdadeiras barreiras no fundo dos rios, diminuindo a capacidade de escoamento durante temporais. Quando chuvas intensas atingiam a região metropolitana, a água encontrava uma calha limitada e avançava rapidamente sobre avenidas, residências e estabelecimentos comerciais. A retirada progressiva desses materiais amplia a passagem da correnteza e diminui a pressão sobre bairros que historicamente enfrentam alagamentos. Os resíduos retirados passam por análise e precisam ser transportados para locais adequados, pois parte do material dragado apresenta contaminação acumulada. Esse procedimento exige caminhões protegidos, rotas controladas e áreas preparadas para receber os sedimentos sem provocar um novo problema ambiental. A logística representa uma etapa silenciosa da operação, envolvendo trabalhadores,
laboratórios e centros de monitoramento que acompanham cada carregamento desde a margem do rio até a destinação definitiva. Ao mesmo tempo, equipes de fiscalização utilizam imagens aéreas e bancos de dados para identificar lançamentos clandestinos. Mudanças repentinas na coloração da água, alterações químicas e pontos de espuma podem revelar despejos irregulares realizados por estabelecimentos ou ligações ilegais. Quando uma anomalia é detectada, técnicos seguem o trajeto do poluente pelos córregos até localizar a origem. Esse cruzamento de informações permite respostas mais rápidas e dificulta que responsáveis por contaminações permaneçam ocultos durante longos períodos. A recuperação das margens integra outra frente indispensável. Em muitos trechos, a retirada da vegetação favoreceu erosões e fez com que toneladas de terra fossem carregadas para dentro da água. A recomposição vegetal cria uma proteção natural, estabiliza o solo e ajuda a filtrar impurezas transportadas pela chuva. Essas faixas verdes também podem funcionar como corredores ecológicos, permitindo o retorno gradual de aves, pequenos animais e espécies vegetais que desapareceram das regiões mais degradadas. Os primeiros sinais de recuperação não surgem apenas na aparência da água. A elevação do oxigênio dissolvido cria condições para o retorno de organismos aquáticos sensíveis, iniciando uma cadeia de recomposição biológica. Micro-organismos, plantas, insetos e peixes reaparecem de maneira progressiva conforme a concentração de contaminantes diminui. Esse processo pode variar entre diferentes trechos, pois a bacia recebe cargas distintas e possui características próprias de vazão, profundidade e ocupação urbana. A população também exerce um papel direto na manutenção dos resultados. O descarte de óleo em pias, o lançamento de lixo nas ruas e as ligações irregulares de esgoto continuam alimentando a contaminação mesmo após grandes obras. Durante as chuvas, resíduos abandonados em vias públicas são carregados para bueiros e terminam nos córregos. Campanhas educativas e canais de denúncia passam a atuar em conjunto com a infraestrutura, buscando impedir que antigos hábitos reduzam a eficiência dos investimentos realizados. O desafio permanece gigantesco porque o rio atravessa áreas intensamente urbanizadas e recebe influência de dezenas de municípios. Cada cidade precisa cumprir metas compatíveis, ampliar suas redes e fiscalizar atividades industriais. Uma falha localizada pode comprometer resultados alcançados em quilômetros de obras, tornando indispensável a coordenação regional. Contratos, indicadores públicos e auditorias periódicas formam um sistema destinado a medir o cumprimento das etapas e identificar atrasos antes que se transformem em novos ciclos de abandono. A ampliação do saneamento reduzirá gradualmente a poluição e a espuma, permitindo a recuperação dos rios, a valorização urbana e novos espaços públicos, desde que obras e fiscalização continuem avançando.